coisa é certa, todo mundo se preocupa com o crescimento, né? A gente fica até meio doida pensando, ai meu Deus, meu filho está crescendo de forma correta? O amiguinho mede tanto, o meu é mais baixinho, ai meu Deus, será que vai crescer? Não vai crescer? Fala a verdade, a gente que é mãe, que é pai, que é responsável, a gente fica até neurótico, né? Neurótica pensando nisso. Mas para a gente tirar essa neura da cabeça, a gente precisa, sabe do quê? De informação. E por isso que a gente conversa agora com a endócrino-pediatra Júlia Lapastina, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Ver Mais, para a gente falar do hormônio do crescimento, né? Porque a gente que é mãe fica tão ansiosa, né? Tá crescendo, não tá? Exatamente. E como você falou, né? A questão da comparação é uma coisa que fica muito evidente, principalmente quando começa a frequentar as escolinhas, nas festinhas da família. Então, sempre tem aquela, o primo é da mesma idade, o coleguinha. Então, essas comparações, às vezes a gente acaba tendo uma preocupação excessiva, mas muitas vezes é o que vai nos despertar para que realmente exista um problema e que a família vá buscar ajuda, né? É importante a gente não fazer assim essa comparação na frente da criança, né, Com certeza. doutora? Mas o que a gente deve ficar atento? Assim, por exemplo, meu filho usa tamanho 4, passou um ano, meu filho continua no mesmo tamanho. Isso a gente pode ficar preocupado? Essa colocação foi perfeita, né? Então, às vezes, mais importante do que a altura que a criança tem naquele momento é o ritmo com que ela está crescendo, que a gente chama de velocidade de crescimento. Então, às vezes, a criança vinha num ritmo de crescimento normal e tem uma estabilização, para de crescer. E muitas vezes a gente percebe isso em casa pelo número de roupas, pelos sapatos, comparando com o irmão. Nossa, ele sempre foi um palmo maior que o irmão e agora o irmão está alcançando. Será que o irmão cresceu demais ou esse cresceu de menos? Então, essa questão do ritmo, a criança, existem cálculos que a gente faz de quantos centímetros ela precisa crescer a cada ano, né? Então, isso a gente precisa ficar bem atento. Por isso que eu sempre falo em relação às consultas pediátricas de rotina, né? Porque essa detecção de se o crescimento está normal ou não, ela vai acontecer primeiramente pelo pediatra nas consultas de rotina. Desde que nasce, né? Até que idade, assim, a criança cresce mais? Isso. Então, assim, o primeiro ano de vida é o de maior crescimento, né? Tanto que a gente faz enxoval e tal. Então, a criança praticamente triplica o seu peso, né? Mas ela continua em fase de crescimento até o final da puberdade. Então, até ali, ao redor, nas meninas, ao redor dos 14, 15 anos, nos meninos, 16, 17 anos. Mas isso é muito variável, porque depende muito de como vai ser o desenvolvimento individual. Mas essa fase de crescimento vai mais ou menos até essa idade. A gente tem os períodos mais crescimento no primeiro ano de vida e no período de adolescência. Um pouquinho antes da primeira menstruação, nas meninas, e nos meninos ali quando começa as mudanças físicas, engrossar a voz, crescer os pelos nas pernas, essa época de maior crescimento que a gente chama de estirão da puberdade. E a alimentação, ela interfere também no crescimento da criança? Interfere muito, né? Então, você pode ter determinados alimentos causadores ou facilitadores de obesidade. Então, uma criança obesa vai ter mudança nesse ritmo de crescimento. Não necessariamente isso é positivo. Então, às vezes a criança, ele é gordinho, mas ele é todo grande. Então, ele vai crescer mais, mas isso não necessariamente vai se manter até a vida adulta. Então, ele pode ser maior durante a infância, chegou ali na adolescência, ele estabiliza. E o inverso também é verdadeiro. A criança que come muito pouco pode ter um caso de desnutrição e isso com certeza refletir na estatura. E o exercício físico? A gente escuta muito antigamente o pessoal falando, né? Vou colocar no basquete para dar aquela espichada, né? Isso... Do tempo da minha avó, isso. É verdade? É um mito que tem um tiquinho de verdade, né? Então, tem muita essa associação, eu não vou colocar na ginástica artística porque vai ficar baixinha, vou colocar no basquete que vai crescer. Não é bem verdade. A verdade é que já as pessoas naturalmente mais altas são os que se profissionalizam e os que a gente tem mais visibilidade. Mas todos os esportes fazem com que a criança tenha um ritmo de vida mais saudável e durante o esporte a gente tem uma quantidade maior de liberação de hormônio de crescimento. Então, ele é um auxiliar, sem contar que você vai ter força muscular, estabilização da sua postura, então faz com que você melhore o seu potencial genético. A genética a gente não muda, né? Só se nascer de novo. Mas você pode ter o melhor, é como você colocar uma gasolina aditivada no seu carro, né? Você pode ter um carrão
e ainda turbinar ele. Então, o exercício entraria aí. Da época da minha vovó também, a gente ouvia falar que ele tomou uma vitamina e cresceu. Isso infelizmente não acontece. Então, não, isso são mitos, né? Então, esses tônicos e garrafadas e remédios mágicos que a criança vai começar a comer e crescer, suplementações, na imensa maioria das vezes não vão fazer diferença alguma, salvo em casos muito específicos indicados pelo médico ou nutricionista, mas infelizmente mágica não tem não para crescer. Então, se tiver uma deficiência hormonal, isso precisa ser acompanhado e na dúvida, o que eu sempre foco é a questão das consultas de rotina e solicitar ao médico que faça anotação na carteirinha. Você trouxe uma tabelinha para mostrar? Isso. Antes de encerrar, vamos mostrar para o Na pessoal de casa? própria carteirinha de saúde, eu trouxe aqui os gráficos de crescimento. Então, geralmente nas consultas médicas a gente utiliza esses gráficos de crescimento, né? E na própria carteirinha de vacinas, existem esses gráficos também. Então, quando a família for ao posto de saúde para vacinar ou para uma consulta, pedir para o profissional que estiver atendendo, seja o profissional da enfermagem ou o médico, que anote ali e que coloque naqueles risquinhos dos gráficos, porque isso está ali para isso. É um grande sinal de alerta e ajuda muito. Obrigada pela participação hoje aqui no Ver Mais.